Pastor Alexandre, um prazer. Eu quero agradecer pela sua vida, pela sua esposa, por todo sempre ativo, né? Para estar nessa live. Eu sei que a palavra não é nossa, mas nós somos ferramenta. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Eu tenho acompanhado o Senhor no YouTube, na todas a plataforma que o Senhor tem postado. Eu me alegro de fazer parte, mesmo a distante, mesmo longe, mas nós sabemos que nós somos de um só. Seja bem-vindo. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Que saudade, quanto tempo, Neuza. Como é que você está? Olha, já tem muito tempo mesmo. Eu já tenho, nossa, uns anos, né? Eu tô Sim. bem, graças a Deus. Meu menino já tá com 7 anos. Naquela altura, acho que criança tinha 2 anos ou 3. Já foi, quanto tempo já foi? Mas Deus é maravilhoso. Tá tudo bem, graças a Deus. Lutando, vencendo. Queria esconder um pouco, mas Deus não me deixa. E a gente tem que trabalhar na obra, tem que buscar a face do Senhor. É algo tremendo. Que a gente, quando você vai esconder, você fala, hoje eu quero ficar só no cantinho. Eu vim morar mais próximo de onde eu estava. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Aí eu falei, pronto, eu vou sentar, vou ficar quietinho no canto. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem obra melhor, maior conosco. Porque ele não quer ver ninguém sossegado, não quer ver ninguém desocupado. E quando nós entregar nossa vida para Jesus, a diferença é de saber, para nós destacar na presença de Deus, nós temos que colocar a mão na arado, porque ele fala que ele não tem prazer com aquele que tira a mão. Então, eu estou de prontidão, porque Deus me cobrou bastante, pastor. E eu estava parado, eu estava num leito de enfermidade no hospital, e aí um irmão me conheceu, falou para mim, viu? Por que você parou o que você estava fazendo? Falei, não, misericórdia, eu não parei nada. Falei, parou. Você sabe quantas almas tem alcançado através da live que você fazia? Eu abri o olho assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, sim, a senhora parou porque a senhora está que já era tempo de parar e era tempo de descansar. Descansar não é aqui. Aqui na terra não tem descanso na presença do Senhor. Continua fazendo que Deus vai te curar na obra. Aí eu entendi que a minha missão não é parar e continuar. Não importa o que acontece. Isso que serve de lição para todos nós. Seja bem-vindo a todos que estão entrando. Glória a Deus. Eu estava vendo Eu, um... O senhor estava postando, acho que ontem. Meu Deus, que palavra, hein? Eu queria ter esse estudo aí, porque eu sou muito curiosa da Bíblia para entender que o senhor estava explicando. E é bom a gente entender mais, né? Porque a gente... eu falo por mim, que às vezes a gente é preguiçosa mesmo, vive no raso porque quer. Fala para Deus nos usar, mas a gente não toma uma atitude, uma iniciativa, né? E eu ouvindo essa palavra no YouTube me despertou bastante. Por que que eu falo isso? Imagina, a pessoa que está na escola dominical, um professor, tem que entender, porque às vezes pega nós de surpresa, né? Os alunos. E a gente tem que ter argumento. Então, baseado nisso, que Deus continua te usando poderosamente. E dá continuidade nesse estudo, hein? Que eu quero continuar ouvindo. Deixa Deus te usar, pastor. glória a Deus. Você deve ter ouvido, assistido a pregação que eu fiz na semana passada sobre a glória da segunda casa, não é isso? É. Orei bastante, porque é algo que me tocou bastante. Porque a gente percebe, principalmente esses estudos, essa pregação, esse algo que Deus usou o Senhor naquela palavra, foi profundo porque é algo que eu precisava ouvir. Sabe quando você
sente encurralado, mas não por Deus, por você mesmo. Você se sente muito, muito reduzido, muito limitado. E é uma fonte muito, um argumento muito satisfatória, porque eu acredito que não é só eu, mas eu fui muito tocado, porque para alcançar a glória da segunda casa, e isso é algo que desperta em nós. Porque às vezes a gente vê a pessoa com unção, com poder, com autoridade, com um dom, um talento, a gente fala, meu Deus, eu quero ser igual a fulano, eu quero sentir igual a ciclano. Mas você sabe o preço que ele está pagando? No oculto, que ninguém está vendo, a pessoa vê ele no púlpito, usado por Deus, mas a gente não sabe que preço essa pessoa paga. Justamente. E sabe, Neuza, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, e digo isso por experiência de muitos anos, têm fugido do seu chamado. Muitas pessoas têm dado desculpas. Muitas pessoas têm trazido para Deus justificativas para se esconder, para fugir, para talvez dizer que mudou de ideia, que está ocupado, que não pode agora, que deixa para depois. Aí me dói. Só que Deus, Glória. ele coloca uma palavra muito clara. Quando ele entrega a alguém, ele não entrega para que aquilo que ele entregou fique guardado. Quando ele entrega algo, ele espera um posicionamento. Quando Deus chama, ele chama com um propósito. Mas ninguém vive o propósito fora do posicionamento. E hoje, Neuza, muita gente não se posiciona. Quer viver o propósito, mas não se posiciona. Não toma uma atitude. Mas como é que vai viver o propósito? Como é que vai alcançar a promessa sem posicionamento? Quando Deus falou com Jeremias, ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Jeremias capítulo 18. Ou seja, para Deus falar com Jeremias, Jeremias precisava se posicionar. E tem muita gente, Neuza, que diz que não escuta a voz de Deus. Fala que Deus não fala com ele. Mas eu não conheço um Deus mudo. Nosso Deus não é mudo. O nosso Deus, ele fala. Só que ele só fala com aquele que se posiciona. Glória. Veja como Deus foi claro quando ele falou com Jeremias. Deus não disse assim, beleza, fica aí que está tudo certo. Não foi isso, não. Não foi isso, não. Ele disse, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Lá eu falarei com você. Ou seja, Deus só vai falar depois que eu me posicionar. Por outro lado, enquanto eu não me posicionar, Deus não vai falar. Amém. Aqueles que dizem que Deus não está falando,
são os primeiros a cruzarem os braços para não fazer nada. E quando querem fazer alguma coisa, normalmente fazem aquilo que não é para fazer. Por exemplo, ao invés de ir, ele fica. E se você prestou atenção na mensagem da semana passada lá no YouTube, eu disse o seguinte: a palavra é ide e não fique. Porque quem fica não vive a promessa. Quem fica não entra na promessa e não vive o propósito. Se eu fico, não acontece nada. Se eu vou, Deus fala comigo. Glória a Deus. Quando Deus falou, e eu mencionei isso naquela mensagem, quando Deus falou com Abraão, ele disse: sai da tua terra. Meu Deus. Sai do meio da tua parentela. Isso é Gênesis capítulo 12. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aliás, quem quiser depois, pode assistir essa mensagem de Gênesis 12 a Gênesis 22. Toda a trajetória de Abraão, de Ur até Moriá. Por quê? Porque a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. Glória a Deus. Porque em Moriá, Deus confirmou a promessa: farei de você uma grande nação. Depois que ele ofereceu Isaac no altar, em Moriá. Aí a Bíblia diz que ele fixa a residência em Berseba, ou seja, a segunda casa. A primeira foi em Ur, e a segunda em Berseba. E quando Abraão fixa a residência, ele já está de posse da promessa. Ele já tem o seu filho Isaac. Aí depois ainda Deus dá outros filhos para ele. Porque Sara morre, Abraão volta a se casar. Abraão se casa com Quetura, por exemplo. Tem outros filhos. Um homem que não podia ter filhos. Entende o que é a glória da segunda casa? A glória da segunda casa é algo que vai além das nossas expectativas. Mas eu não vou de novo repetir aquela mensagem, porque quem quiser pode assistir lá no YouTube. É só entrar em contato com a Neuza ou comigo que a gente manda o link. Verdade. Vale a pena. Eu quero detalhar um ponto importante que fez Abraão desfrutar da glória da segunda casa. Glória a Deus. Abraão se posicionou. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre posicionamento, porque tem muita gente fora da posição. Glória. Tem muita gente tentando dar migué em Deus. Tem muita gente tentando passar conversa em Deus para ver se convence Deus a deixar ele quieto. Só que Deus não chama ninguém para ficar quieto. Já vou deixar isso muito claro. Glória a Deus. Se você quer ficar quieto no seu canto, você não conhece Deus. Aleluia. Deus não chama ninguém para ficar quieto no seu canto. Nós só vamos aquietar numa hora específica da nossa vida, quando a gente der uma morrida. Aí a gente vai aquietar. Mas até lá, Deus não nos chamou para sossegar e aquietar, não. Veja que a Bíblia, ela convoca e envia. A Deus. Jesus disse: ide por todo mundo, e não fique, vá.
Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é para ir. Você só fica em Jerusalém até ser revestido de poder, depois você vai. Só que tem muita gente querendo ficar. E Deus não está com quem fica. Deus está com quem vai. Às vezes o ir não é pegar um avião e viajar para o campo missionário lá em Cabo Verde. Não. Às vezes o meu campo missionário está do outro lado da rua onde eu moro. Verdade. Às vezes o meu campo missionário está lá na empresa onde eu trabalho. Às vezes o meu campo missionário está na minha parentela. Às vezes o meu campo missionário está lá na faculdade. Glória. Ou na academia. O importante é que eu vá. Peraí, tem um outro detalhe. Às vezes o meu campo missionário está nas redes sociais. Glória. Mas o importante é que eu vá e não que eu fique. Deixa eu explicar uma coisa para você. Aleluia. Deus colocou nas suas mãos habilidades. Só que essas habilidades não são para você guardar. As habilidades que Deus colocou nas suas mãos são para você usar. São para você trabalhar. Aleluia. Só que tem muita gente, Neuza, que está simplesmente parado. Aleluia. Aí quem fica parado dá espaço para o inimigo. Deixa eu te lembrar da história de Davi. Diz a Bíblia que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Vou repetir. No tempo que os reis iam para a guerra, o que Davi fez mesmo? Ele ficou no palácio. E sabe qual foi o problema? Deu ruim. Ele não tinha que ter ficado. Ele tinha que ter ido. Se ele tivesse ido para a guerra, como os reis costumavam ir naquela época, ele não tinha pecado. Você sabia disso? Aí você vai falar, que pecado? Vamos ver o que a Bíblia conta a esse respeito? Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre ficar e sobre ir. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Isso é 2 Samuel 11. Aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela.
Olha como é que começou a história a ficar complicada aqui, Neuza. Davi não pecou no campo de batalha, ele pecou no palácio. E estava desocupado. Porque ele não tinha que ficar, ele tinha que ir. Glória a Deus. Aí ele viu a mulher que não era dele, que era do amigo, e ficou com a mulher do amigo. Entende o que acontece com quem fica? Deus não te chamou para ficar. Deus te chamou para ir. Qual era a missão de Davi? Davi, como rei, ele tinha que defender e tinha que estender o reino, conquistando as terras. Os soldados deles destruíram os filhos de Amon, venceram a guerra, mas ele ficou e perdeu para a mulher. A consequência, eu não vou ler o texto todo porque você conhece a história. A consequência é que Davi depois mata o amigo, casa com a mulher do amigo e paga um alto preço. Deus perdoa Davi? Sim. Mas Deus não livra da consequência. Aleluia. Amnon, filho mais velho, comete incesto e violenta a irmã, Tamar. Absalão, o outro irmão, para defender a honra da irmã, mata Amnon. Depois, esse Absalão faz publicamente o que Davi fez escondido. Ele se levanta contra o próprio pai, marcha contra Jerusalém, Davi foge, entrega o reino, e Absalão entra no palácio e dorme com as esposas e concubinas do pai. Publicamente. Envergonhando o pai. Depois ele marcha contra o pai e os soldados de Davi matam Absalão. Ó, só aqui já matou 2 irmãos, Amnon e Absalão. E a irmã foi abusada. Perdeu a honra. Mas não terminou. Depois disso, o profeta Natan conversa com Davi, traz uma palavra de exortação. Davi se arrepende. Porém, quando Batseba engravida, o primeiro filho morre com poucos dias de vida. Terceira morte. Davi não edifica o templo porque tem sangue nas mãos. Você entende o que acontece com quem fica? Mais tarde, Batseba engravida novamente e gera Salomão. E Deus se agrada de Salomão. E aí Deus cumpre em Salomão a promessa feita a Davi. Que ele edificaria o templo e estabeleceria a casa do Senhor. Mas olha quanta coisa aconteceu e tudo isso poderia ter sido evitado se Davi não tivesse ficado. Quantas vezes eu e você ficamos para trás e depois nos arrependemos porque não fomos. Deus, quando ele chama para ir, nunca para ficar. O chamado é para posicionamento e não para acomodação. Nós temos que nos posicionar, Neuza. E jamais nos acomodar.
Você conhece a parábola dos talentos? Está em Mateus capítulo 25. É interessante que nesse texto, eu não vou ler, mas depois você pode dar uma olhada, Mateus 25, de 14 a 30. Jesus começa a contar uma parábola dizendo que um homem saiu de viagem e ele chamou seus servos e entregou aos seus servos talentos. Talentos representam uma quantia em dinheiro, moeda. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, conforme a sua capacidade. Só que aqui eu tenho duas lições interessantes. A primeira, ninguém, e aqui eu já derrubo de cara a conversa fiada daqueles que falam que Deus não deu nada para eles. Ninguém ficou sem talento. Então para de dizer que você não tem função no corpo de Cristo. Aleluia. E segundo, é conforme a sua capacidade. Então se Deus deu 1, use o 1 que Deus te deu. Não fica de olho no que tem 2 ou no que tem 5. Porque Deus dá conforme a capacidade. Mas Deus, preste atenção nisso. Deus não deixa ninguém de mãos vazias. Vou repetir. Deus não deixa ninguém de mãos vazias. Glória a Deus. Eu creio. Os 3 servos receberam talentos, sem exceção. Se você olhar para suas mãos, Glória a Deus. você verá que Deus colocou talentos. Só que esses talentos não são para serem guardados. Não são para ficar. São para ir. Aquele que ganhou 5 talentos, ele não ficou. Ele foi e trabalhou, aplicou aqueles talentos. E dobrou. Ele ganhou outros 5. O que ganhou 2 fez a mesma coisa. Ele foi e ganhou mais 2. Ele aplicou, ele trabalhou aquele valor. Negociou. O problema é o que ganhou um só. Ele não foi. Ele ficou. Glória a Deus. Ele não foi, ele ficou. Olha o que diz o versículo 24 de Mateus 25. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Glória a Deus. Aleluia. E escondi o seu talento no chão. Outras traduções dizem, enterrei o talento. Eis aqui o que te pertence. Ah, servo mau e infiel. Servo mau e negligente. Você não devia ter ido e confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros? Você não devia ter ido, por que você ficou? Glória. Tira dele e dá para o que tem 10. E ele vai ficar sem nada. Quem fica, fica sem nada, Deus. Glória a Deus. E lançai-o fora. Servo inútil. Servo mau. Lançai-o fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tem gente chorando. Porque ao invés de ir, ficou. E porque ficou, perdeu. Glória.
A palavra desta noite é posicionamento. Examine-se. Avalie a sua caminhada. Você tem ido ou ficado? Meu Deus, que palavra forte. Glória a Deus. O que você tem feito com o que Deus te deu? Porque Deus te deu alguma coisa. Não vem com essa conversa que não te deu nada. Deixa de ser bocó. Não seja mentiroso e falso, ingrato. Deus te deu. Ah, mas eu não sei falar. E é só falando que a gente faz as coisas? Glória a Deus, aleluia. Moisés começou a dar desculpa para não ir. Eu sou um homem pesado de palavra. Tá bom, mas você vai assim mesmo. Já mandei Arão para ir com você. Ele vai falar por você. Mas o que eu vou dizer para o faraó? Diga que eu sou. Aleluia. Mas como eu vou fazer? Eu te darei poder. Para cada argumento de Moisés, Deus dava uma resposta. Aleluia. O que você está esperando para ir? Deus não te chamou para ficar. Deus te chamou para ir. Quem fica, peca. Glória a Deus. Os nossos talentos, Édia, são as habilidades que Deus nos deu. Qual a habilidade? A primeira que nós temos, o nosso testemunho. Ah, mas eu não sei falar, não precisa pregar. Conta o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Ah, mas eu não sei tocar. Você sabe bater palma? Glória. Ah, mas eu não sei cantar, não tem problema. Você sabe ler? Leia. Pastor, Édia está perguntando como saber o nosso talento. Sim, eu estou respondendo justamente isso a ela. Os talentos são as habilidades que nós temos. Mesmo que o primeiro talento seja o nosso próprio testemunho. A história do que Deus fez na minha vida. Glória. Isso é talento. Tem gente que pensa que talento é uma habilidade super extraordinária. Ah, não. Talento, então, é para eu pregar igual Billy Graham. Não é isso. Talento, então, é para eu tocar e cantar igual o Fernandinho. Não é isso. Glória a Deus. Talento é exatamente aquilo que Deus deu a você. Porque no nosso corpo, todos os órgãos têm um espaço deles. Todos têm função. Todos têm um objetivo. Portanto, todos têm um talento. Aleluia. No corpo de Cristo, não é diferente. Mas o que é que você tem feito com os seus talentos? Aleluia. E aí vem um problema, Neuza. Quem esconde o talento se torna amargo. Se torna vazio. E perde a alegria. Em Apocalipse, capítulo 2, o apóstolo João, quando ele escreve à igreja em Éfeso, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. Ou seja, você ainda não vai,
e agora esfriou. E olha o que ele diz. Lembra-te de onde caístes. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Meu Deus. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso você não se arrependa. Se você não se arrepender, eu tiro a minha luz. E aí você vê um monte de crente apagado. Já percebeu que na igreja tem muito crente sem brilho? Infelizmente. Parece televisão preto e branco. Não tem cor. Não tem brilho. É tudo preto e branco. Não tem mais o primeiro amor. Aleluia. Porque parou de ir e resolveu ficar. Com o tempo, vai morrendo, vai secando, vai murchando. Já viu crente murcho? Tem muito na igreja. Crente murcho. Vamos orar? Não. A minha oração não sobe. Vamos adorar? Vamos cantar? Vamos glorificar? Não. Não tenho ânimo. Aleluia. Vamos ler a Bíblia? Vamos estudar a palavra? Vamos aprender? Não. É muito difícil. Eu não entendo. Vamos evangelizar? Vamos ali falar de Jesus? Não. Eu tenho vergonha. Vamos orar? Tem uma pessoa ali precisando ser liberta. Não. Eu tenho medo. Se manifestar, eu tenho medo. Ah. Por que tens enterrado o seu talento? Vamos jejuar? Não, eu não consigo. Vamos subir o monte? Não posso. Perdeu o brilho. Glória a Deus. Aleluia. Não tem mais aquela graça, aquele amor do começo. Tá igual o casamento que caiu na rotina. Não tem mais abraço. Não tem mais carinho. Não tem mais declaração de amor. É, Jane, é Tá assim igual o mesmo. casamento que caiu na rotina. Não tem mais namoro. Glória a Deus. Eu não vou perguntar para os casados quanto tempo faz que não namoram. Mas eu vou perguntar para a noiva do cordeiro. Quanto tempo você não namora com o noivo? Aleluia. Deus seja louvado. Porque somos igreja, somos a noiva. Ele é o noivo. E entre noivo e noiva, tem namoro. Quanto tempo faz que você não namora com o noivo? Mas como é que eu vou namorar com o noivo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai, que em secreto te ouve e te responde. Verdade. Eu tenho uma palavra para concluir. Arrependa-se e volte para o teu primeiro amor. Porque Deus, ele não está com quem fica. Ele está com quem vai. Mas para ir, é necessário posicionamento.
E sabe o que acontece com esse crente que não vai, que fica? Ele passa a sofrer de um problema que outra igreja do Apocalipse também sofreu, que João escreve em Apocalipse capítulo 3. Eu chamo de o mal de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Conheço as tuas obras, versículo 15. Meu Deus. Deus conhece as obras. Que nem és frio, nem quente. Não tem brilho. Porque quando a gente vai beber alguma coisa, aqui tem água. A água está fria. Se fosse café, estaria quente. Bebida fria, água, suco, refrigerante. Ou quente, café, chá, chimarrão. Glória a Deus, aleluia. Mas bebida morna não presta. Se eu for tomar minha aguinha aqui e ela estiver morna, não é gostoso. Água morna eu aprendi que a gente usa para fazer gargarejo quando está com dor de garganta. Não para beber. Você bota lá sal numa água morna para fazer gargarejo, para sarar a garganta. Não para beber. Mas tem muito crente oferecendo a Deus água morna. E a palavra é clara. Esse é o mal de Laodiceia. Quem dera fosse frio ou quente. Mas porque és morno, não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque o morno causa náusea, causa enjoo. E é interessante que é nesse texto que tem uma palavra muito conhecida no versículo 19 de Apocalipse 3. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepender do quê? De ser morno. Sabe aquele crente que não cheira nem fede? Meu Deus. Tá ali na igreja, mas como se não tivesse. Vai pro culto, como se não fosse. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia. O diabo está nem preocupado com ele. Não dá nem trabalho pro diabo. Aleluia. Morno. Deus seja louvado. Por falta de posicionamento. Que ao invés de ir, ficou. Meu Deus. E se ficou, perdeu o brilho. Glória a Deus. Que eu e você possamos nos arrepender. Aleluia. E nos posicionar em Deus. Aleluia. Para que possamos sermos aqueles que vão e que não ficam. Aqueles que usam o talento e não enterram. Aqueles que obedecem e não se escondem. Glória a Deus. Que Deus abençoe, que esta palavra possa realmente penetrar no coração. E que você, entendendo, se coloque diante de Deus para sair da zona de conforto Aleluia.
para a zona de confronto. Louvado seja o teu nome. Saia da zona de conforto e vá para a zona de confronto. Davi ficou no conforto do palácio e pecou. Se ele tivesse ido para o confronto da guerra, não teria pecado. Glória a Deus, aleluia. Giane falou uma coisa muito importante, aquela hora eu não respondi, que ela falou, estacionamento espiritual. É verdade. A igreja hoje parece um estacionamento, né? A maioria encostou ali e está só com o passaporte da salvação na mão, esperando o bonde do arrebatamento passar. Mas a igreja não é estação. A igreja é lugar de salvação. Meu Deus. E de transformação. Aleluia, eu creio. Então eu finalizo desafiando a mim e a você. Saia da zona de conforto e vá para a zona de confronto. Aleluia. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor Wagner. Alegria tê-lo aqui. Deus abençoe, Giana. Que Deus possa realmente falar com cada um de nós através desta palavra. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, Neuza. Até a próxima. Deus abençoe, pastor. Eu queria falar que eu quero ir, eu não quero ficar. Porque se eu ficar, é como se tivesse perder a esperança.